redes sociais, junto aos parentes e amigos paulistas, não tenho palavras para agradecer, vou trabalhar muito para honrar cada voto. Mas tem muito voto, Juliana Pascoal. Eu quero saber se 2 milhões e tanto de votos pesam. E quando eu faço essa pergunta, é na questão da responsabilidade, de sobre como você age, aquilo que você diz, como agirá no futuro, sobre as decisões tomadas, inclusive nesse momento de polarização política tão intensa, apoiar a candidatura do Jair Bolsonaro, que é tudo tão polêmico. Como é que você sente? Aumentou a responsabilidade? Então, eu sou uma pessoa que eu nasci com o peso da responsabilidade, desde pequena. Eu sempre me senti assim com o compromisso de resolver as coisas, mesmo quando não eram minhas obrigações. Então eu não estou sentindo uma maior responsabilidade. Eu estou recebendo esses votos, primeiro como uma confirmação do apoio ao processo de impeachment, então eu olho para trás e vejo este recado, mas eu também vejo um recado futuro, né? É como se o povo estivesse me conferindo uma legitimidade para eu poder trabalhar para o bem, entende? Não é uma responsabilidade, porque essa responsabilidade eu nasci com ela, mas é a legitimidade, né? Não é mais assim a Janaína dizendo isso porque ela entende que é o certo, é a Janaína que obteve este respaldo popular que está dizendo isso, entendeu? Então é um sentimento de que eu tenho coisas grandes a fazer. Você acha que tem uma missão? Que lhe foi conferido uma missão? Se não foi seu ponto de vista assim, transcendental, acho que foi seu ponto de vista terreno, né? Porque é algo histórico, então eu tenho essa consciência, entende? Se eu estou recebendo essa legitimidade, é porque eu tenho algo grande ou muitas coisas grandes a fazer. Agora, eu li muitos dos seus textos, das suas publicações, e você é defensora da democracia, Sempre. defensora da liberdade de expressão. Achei muito interessante quando você chamou atenção sobre a importância da manifestação do pensamento, com muito cuidado, que é preciso haver muito respeito quando se expõe aquilo que se pensa e etc. Aí, eu fiquei pensando, será que a Janaína Pascoal se sente confortável com declarações de Jair Bolsonaro? E são declarações nem sempre respeitosas, muitas vezes muito desrespeitosas. Isso incomoda você? Olha, eu acho que ele é uma pessoa que perde um pouco a paciência, porque ele é muito atacado. Eu vejo dessa forma, né? Ele é muito atacado, então ele acaba perdendo a paciência. E essa paciência, ela é algo que advém também um pouco do treino, né? Eu acredito que ele esteja se preparando, né, para essa nova fase na vida dele, não sei se... Mas eu percebo que ele está se preparando, ele melhorou na maneira de se expressar nos últimos tempos. Está mais cuidadoso. Ele está mais cuidadoso. Eu não acho que é um cuidado só para conseguir votos. Eu sinto um amadurecimento, uma conscientização. Você o advertiu sobre excessos verbais? Falei. Falou mesmo? O que você falou? Eu falei o seguinte, porque na disciplina Religião e Direito Penal, que eu montei na faculdade, a gente tem um bloco inteiro estudando tolerância. E no estudo da tolerância, tem uma parte que a gente fala o seguinte: você pode ser firme na defesa das suas ideias, mas tem que tentar fazer de uma forma que você não coíba o outro, não intimide o outro, que você possibilite o diálogo, entendeu? Então, você não tem que abrir mão das suas ideias, mas a maneira de expor as suas ideias, ela faz diferença. Então, por exemplo, tem um livro base, né, para essa disciplina, que é o livro do Bobbio, Elogio à Serenidade. Entendeu? Então, assim, são tópicos que eu discuto com os meus alunos, que muitas vezes querem impor, né? Um ambiente muito esquerdista na USP, então existe aquela coisa de impor o pensamento. E é interessante esse treino, porque eles sabem que eu penso diferente, mas o tempo inteiro eu possibilito que eles se manifestem, entende? Então eu conversei sobre isso. Mas não é isso que você falou, né? Esquerdistas que querem impor o seu pensamento. Isso é característica de esquerda ou direita ou é muito típico de radical? É típico de qualquer radical. Radical. Qualquer tendência. Sim, o que houve é que como teve uma
uma hegemonia esquerdista no Brasil, né? Por exemplo, nas universidades, por exemplo, na própria política, nos cargos principais. Então houve uma intensidade nos últimos tempos dessa imposição do pensamento da esquerda. Na época do governo do PT, você está se referindo a esse período ou a outro período? Na época do governo do PT, mas o ambiente acadêmico é o mesmo. O fato do PT ter saído do poder não alterou em nada, né? O ambiente acadêmico é o mesmo, está absolutamente tomado. E você não pode sequer questionar, não precisa nem discordar, né? Então, assim, você sentiu isso na pele? Porque você é uma das autoras do pedido de impeachment. Se você sente que no ambiente acadêmico existe esse espírito e você é professora, livre docente, como eu acabei de falar, você se sentiu atingida por esse espírito que você diz ter percebido? Sim, o tempo inteiro. Mas isso já era antes. Né? Não foi só por causa do impeachment. O impeachment talvez tenha tornado as coisas mais claras. Mas já era antes. E agora, com os 2 milhões de votos, mudou alguma coisa? Não sei. Ainda não deu pra saber. Mas eu acredito que não. Acho que não. Porque criam lá as suas teses e propagam, né? Então a gente tem que ir aos poucos entendendo, dialogando, entendeu? Tentando fazer essa unificação do país, não no sentido de impor uma ideia única, mas no sentido de preparar essa próxima geração para um diálogo mais respeitoso. De unificação do país, eu vou acrescentar uma palavra: pacificação. Sim. Porque nós estamos vivendo essa polarização política e isso gera a polarização social, onde está havendo assim, muita agressividade, muita turbulência e intolerância. E isso não ajuda ninguém. Em todos os ambientes se percebe isso. Agora, as lideranças políticas, na eventualidade de Jair Bolsonaro ser eleito, você acredita que ele tenha um perfil de personalidade não apenas capaz, mas que ele tenha isso como uma vontade de unir e pacificar o país, para acabar esse clima? Eu senti isso. Está nele isso? Eu senti isso. Um desejo de pacificação, de unificação, uma capacidade de ouvir, de voltar atrás, né, em algumas propostas. Eu senti isso. Agora tem que pedir para os apoiadores adotarem também essa postura, Sim, né? Porque nossa, senão, pela violência que nós estamos porque vendo. senão reforça um argumento que é um argumento capcioso, que na verdade o PT vem entoando, entendeu? E que o PT quer se colocar como pacificador, mas o PT é extremamente agressivo, né? De impor as suas verdades. E quando o lado contrário, eventualmente, também age com agressividade, confirma esse discurso. Então, eu acho que neste momento, e na verdade, em todos os momentos, Bom, peraí. quanto mais serenidade, melhor. O tempo está terminando e eu estou ficando aflita. Eu não posso deixar de te perguntar, em São Paulo, quem você apoia? João Dória ou Márcio França? Veja bem, um dos papéis do deputado estadual é fiscalizar o governador, não é? Eu não acho certo alguém que foi eleito para fiscalizar subir no palanque de ninguém ou fazer declaração de apoio a quem quer que seja. Então eu vou respeitosamente aos dois candidatos, desejo sorte a ambos, né? Mas eu vou ficar neutra. Você se credencia a ser presidente da Assembleia Legislativa, considerando essa sua votação Eu extraordinária? entendo que o povo me credenciou. Então eu não tenho como deixar de me candidatar. Se eu serei eleita, é outra história. Mas eu vou me candidatar e submeter a votação dos colegas, né, dos futuros pares, e aí, mas eu vou me candidatar para honrar essa confiança da população. A última pergunta. Você ganha, de imediato, muita força política com mais de 2 milhões de votos. Se você for convidada, claro, se Bolsonaro for eleito, a compor o ministério dele, você deixa a Assembleia Legislativa? Não, eu vou cumprir meu mandato. Porque eu fui eleita para ser deputada. Então eu vou cumprir, se Deus permitir, eu vou cumprir os 4 anos. E só está na vontade de Deus. Da minha, eu vou cumprir minha palavra. Foi para isso que eu me candidatei, foi para isso que eu fui eleita. Mas você pode ir com aquela conversa, Deus é que quer que eu seja ministra, e aí deixa? Não.
Ele sabe disso, o próprio candidato sabe disso. Eu falei isso para ele. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Desejo muito boa sorte. Obrigada. Parabéns mais uma vez por sua eleição. Obrigada. Boa noite. Boa noite.